Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a distinção entre direitos e privilégios, que é algo que acontece muito na sistemática do direito processual civil brasileiro, né? Quando a gente fala em direitos, né, a gente sempre imagina que esses direitos estejam previstos em alguma lei ou mesmo na Constituição Federal e que eles servem para garantir o equilíbrio das relações jurídicas e também para que as partes tenham ali uma ferramenta clara, expressa, definida pelo legislador ou constituinte sobre a proteção de algo que resulta, né, num direito. Então, ou seja, o direito à autonomia universitária, por exemplo, né, que é um direito concedido às universidades. Direitos, eles advêm de um movimento de luta, né, de um movimento de conquista. Os direitos, eles não existem por si, eles existem após um certo esforço. Então, o direito à autonomia universitária, ele surgiu após um contexto antidemocrático e depois, com a retomada da democracia, o Constituinte estabeleceu o direito à autonomia universitária, no sentido que as universidades são autônomas, têm possibilidades de criar suas regras próprias e não devem sofrer interferência estatal, sejam universidades públicas ou privadas. Esse direito ele surgiu como uma ideia de proteger a liberdade de expressão e a liberdade de cátedra, que são os fundamentos ali para a produção e reprodução do conhecimento que é desenvolvido e que é tratado nas universidades, porque se não for assim, a gente não tem um ambiente livre de debate e de exposição de ideias e de questionamentos. Então, por esse motivo, por razões históricas, né, por razões sociais, econômicas, políticas, criou-se o direito à autonomia universitária, que é muito relevante para uma sociedade democrática. Por outro lado, um direito não significa que seja um privilégio. Os direitos, eles existem, mas eles também devem ser capazes de coexistir com outros. O direito à autonomia universitária, ele deve coexistir com o direito de defesa de um aluno, por exemplo, que esteja respondendo a um processo administrativo disciplinar. Privilégio seria o fato de usurpar de um direito que você possui ou não. Talvez a pessoa tenha só um poder econômico e ela está dizendo que aquilo é um direito, quando na verdade não é. O direito à autonomia universitária, ele pode ser usurpado, ou seja, ele pode ser usado de forma abusiva pela instituição de ensino quando ela desconsidera o conjunto de direitos das outras partes envolvidas. Aí a gente tem uma situação de abuso, né? Então, assim, quando uma universidade, ela avança e, por exemplo, aplica uma penalidade de suspensão para algum aluno de universidade sem ouvi-lo antes, sem dar o direito de defesa, a gente tem um abuso nesse direito à autonomia universitária. Não cabe justificar todas essas ações com base na autonomia universitária. Cabe somente, né, a alegação de que houve, de fato, um abuso, porque a ideia é que os direitos, eles não são absolutos, porque se forem considerados absolutos, eles na verdade não são direitos, eles são privilégios. E aí privilégios é próprio daqueles que têm poder econômico, poder social, poder político. E usam toda esses artefatos para prejudicar aquele que se insurge contra alguma prática da universidade, seja lícita ou não, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria aqui tratar brevemente sobre essa distinção entre direitos e privilégios, que é algo que a gente vê muito no processo civil brasileiro, especialmente quando a gente trata sobre direitos fundamentais e sobre colisão de direitos fundamentais. Então é um assunto que precisa ser debatido para que a gente não distorce a concepção de direitos, né? E tenha uma clareza sobre o que é privilégio para fazer uma defesa mais consistente e estrategicamente bem definida. É isso, pessoal. Agradeço a atenção. Obrigada.